Olá pessoal, meu nome é Cacá Ribeiro, sou psicanalista especializada em desenvolvimento de pessoas e estou aqui hoje para te ajudar a chegar aonde você não chegou ainda. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Falando em propósito e missão, você sabe qual é o seu propósito e qual é a sua missão? Eu trabalho em algumas áreas, eu ajudo a desenvolver algumas pessoas, trabalho muito na área empresarial, na parte profissional, na parte de carreiras, mas não foi sempre assim. Eu venho de uma caminhada, de uma jornada. Então eu quero aqui contar um pouquinho da minha história para vocês saberem exatamente como eu exerço a minha profissão. E exerço com maestria, com amor, com garra, com vontade, porque isso sim me faz viver. O que me faz levantar todas as manhãs, todos os dias é exatamente isso. Essa minha vontade de ajudar as pessoas a transformar dentro de si aquilo que elas ainda não conhecem, o que elas precisam reconhecer e está lá dentro e ainda não percebeu, porque existe algo dentro de nós que é só nosso. Existe algo que só pertence a mim. Existe algo que só eu tenho. E existe algo em você que só você tem também. Então é disso que eu quero falar nessa nova caminhada, porque a gente vai começar 2021 com muitos projetos em ação, com muitas coisas acontecendo para que ajudar que você consiga chegar onde você ainda não chegou. Então eu te convido a ficar comigo nesse ano, porque é nesse ano que a gente pode fazer a grande história da sua vida. Talvez a melhor história de toda a sua vida pode estar acontecendo agora, porque eu não sei você, vai ser a minha melhor história. Esse ano vai ser o melhor ano de toda a minha vida. Então é isso que eu vou fazer com vocês a partir de hoje. E começando, eu quero contar a minha história. Como é que eu cheguei até aqui como psicanalista? Não foi sempre assim. Não acordei aos 17 anos e descobri, olha, eu quero ser psicanalista. Não foi assim. Vou contar. Eu, aos 17 anos, eu morava numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul e eu pensava em ser psicóloga. Essa era a meu primeiro pensamento, mas não tinha essa faculdade nem por perto, e eu acho que meu pai e minha mãe também não tinham condições para isso. E, enfim, eu não tinha essa visão de que eu poderia correr o mundo, né? E aí, naquele momento, existia uma cidadezinha perto que fazia tecnologia em processamento de dados. E minha mãe falou, Karina, isso é ótimo, você vai estar mexendo com internet. Enfim, ali fui para a cidadezinha vizinha durante uns anos e fiz tecnologia em processamento de dados. Pessoal, não fiz nenhum programa. Não estava ali a minha alma, nunca suportei matemática, era muito cálculo. Senhor, eu colava os cálculos da minha amiga do lado. Isso não é legal, né? Enfim, eu não exercia aquela profissão. E aí eu tenho um tio lá na cidade, que é um super advogado, e ele era já conhecido na época, eu achava direito o máximo, e me espelhava muito, muito nesse meu tio. E aí foi isso que eu fiz, fui fazer direito. Mas já na faculdade de Direito, lá no fundo, eu falo para vocês, não era aquilo que eu queria ainda. Minha alma não cantava. Eu nem sabia que a alma cantava, hein, gente? Mas naquela época, minha alma ainda não cantava. Mas fiz a faculdade. No final, fui trabalhar num cartório. E nesse cartório eu fiquei durante 16 anos. Esses 16 anos eu passei por todos os setores do cartório. Eu comecei recolhendo guia de TBI na prefeitura. E aí foi a minha caminhada, eu passei por todos os setores, fui tabeliã substituta, a titular se ausentou e eu assumi o cartório. Então eu fiquei durante 15 anos mais ou menos no comando de um cartório. Eu tinha 30 e poucos anos, eu tinha 20 e tantos funcionários e uma responsabilidade incrível. E foi nessa responsabilidade que eu vi que eu não estava preparada. Eu não tinha alicerce, porque naqueles anos todos eu não pensei em planejamento, eu não pensei em me estruturar para o futuro, eu não pensei que aquilo, na verdade eu pensei que aquilo ia ser para sempre. Eu não me preparei para o lado B, eu não me preparei para outra coisa, eu não me preparei para ter muito dinheiro e assim, eu não me preparei para nada, as coisas aconteceram e hoje eu consigo entender que faltou muito. Se eu tivesse tido o conhecimento que eu tenho hoje, todo mundo fala isso, não tem como, eu sei disso. Mas ok, então eu tive essa jornada
Aí algumas mudanças de lei, eu tive que sair do trabalho que eu tinha, porque eu já estava responsável, e entreguei o cartório que eu estava. Entreguei lindamente. Eu tenho um dos maiores orgulhos. Se você perguntar para mim qual é o teu maior orgulho, eu entreguei aquele cartório redondo para quem ficou. O cara continuou com todos os funcionários, ele continuou o meu legado, ele continuou no mesmo prédio. Enfim, ali eu descobri que eu tinha feito a coisa certa. Mas eu me vi pela primeira vez na vida sem rumo. Eu me vi pela primeira vez na vida sem saber o que eu iria fazer daquele momento em diante. A minha segunda saída era mudar para a capital, mudei para a capital. Hoje tem 10 anos que eu trabalho aqui. E eu vivi 4 anos em busca da minha busca profissional. Eu trabalhei em alguns cartórios e não fui feliz. Eu trabalhei em alguns outros setores e eu chegava em casa com dor de cabeça, com cólica ruim, travada da coluna. A primeira coisa que acontece quando eu não também me trava na coluna, o corpo fala, ainda vamos falar sobre isso. E aí eu vi que eu não estava feliz. E eu te pergunto, você está feliz com a vida que você está tendo hoje? Eu não estava com a minha, mas eu demorei a entender tudo isso. Eu demorei a perceber tudo isso. E aí, pessoal, como é que a gente resolve toda essa situação? Chegou a hora de eu ir em busca de algo para mim melhor. Eu só pensava o seguinte, eu queria fazer algo que fizesse meu corpo vibrar, minha alma cantar. Eu queria trabalhar com amor, com paixão, e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não encontrava o que eu queria fazer, e foi aí que eu descobri o que era o desenvolvimento de pessoas. E eu vou começar a contar para vocês como é que foi a minha caminhada no mundo do desenvolvimento humano, tá? Me aguardem que tem muita coisa importante, muita coisa legal para acontecer.